Entender a dependência química não é nada simples, né? É um problema de saúde bem complexo e que muitas vezes a gente não entende direito. Nesta análise, a gente vai mergulhar nas causas, nos sinais de alerta e, mais importante, nos caminhos para encontrar ajuda. Vamos começar essa jornada de compreensão. Olha só o nosso caminho hoje. A gente vai passar por 5 pontos que são essenciais. Primeiro, vamos entender por que esse é um problema tão complexo. Depois, a gente investiga as causas e o que acontece lá dentro do cérebro. Aí, vamos ver quando é que o sinal de alerta acende e, por fim, onde é que se pode encontrar o apoio necessário. É um mapa para a gente entender esse tema tão importante. Então vamos lá para a primeira sessão, um problema complexo. É muito comum a gente achar que a dependência começa por uma coisa só, um único motivo, um gatilho. Mas a gente vai ver que a história é bem mais profunda. Sabe aquela história que a gente sempre ouve? Ah, ele conheceu a bebê depois que se separou, ou ela se afundou depois de uma decepção amorosa. Bom, esses eventos podem até ser a gota d'água, sabe, o empurrão final. Mas a verdade é que eles nunca são a única causa. A dependência é um quebra-cabeça com muito mais peças. Ok, então se não é só um gatilho, o que causa a dependência? É exatamente isso que nos leva para a nossa segunda sessão. A gente vai olhar agora para os 3 grandes pilares que, quando se juntam, aumentam o risco de uma pessoa desenvolver a dependência química. São esses 3 aqui: os fatores genéticos, os biológicos e os sociais. Nenhum deles trabalha sozinho. É a combinação, a interação entre eles, que prepara o terreno para a dependência se instalar. Primeiro, vamos falar dos fatores genéticos. Sim, existem famílias que têm uma predisposição maior. O alcoolismo é um exemplo clássico disso, né? É bem comum a gente ver vários casos na mesma família. Mas olha, é super importante entender uma coisa. A genética dá o risco, ela não dá a certeza. Se a pessoa nunca tiver contato com a substância, a dependência não tem como acontecer. Aí vem os fatores biológicos, e esse ponto aqui é crucial. As drogas que alteram nossa mente, as psicoativas, elas causam mudanças físicas nos circuitos do cérebro. E uma vez que esses novos caminhos são criados, eles ficam lá, na prática, para a vida toda. E para ilustrar isso, olha que forte esse depoimento do Dr. Drauzio Varella. Exatamente isso. Mesmo depois de 40 anos sem fumar, a dependência biológica da nicotina continua lá. A pessoa pode estar em recuperação, vivendo super bem, mas aquela condição de dependente, essa é para sempre. E para fechar o trio, temos os fatores sociais. Viver num lugar onde a droga circula com facilidade, onde os amigos usam e o acesso é simples, tudo isso aumenta e muito o risco. O contexto em que a pessoa vive tem um peso gigante nessa equação. E é importante saber que cada droga age de um jeito. A cocaína, por exemplo. A crise de abstinência é ativada por gatilhos psicológicos. Vê a droga, o lugar, outras pessoas usando. Já com a morfina e seus derivados, a crise é brutalmente física. A pessoa não usa mais para sentir prazer. Ela usa para tentar parar de sentir uma dor que é simplesmente insuportável. Bom, agora a gente chega na terceira sessão, o cérebro e a compulsão. Depois de entender todos os fatores de risco, vamos direto ao coração da questão. O que, de verdade, define a dependência? Depois de tudo isso que a gente viu, fica a grande pergunta. Qual é a característica definitiva? O que separa aquele uso de vez em quando da dependência já instalada? E a resposta está nessa palavra: compulsão. A dependência é a perda do controle. É aquela pessoa que decide tomar uma cerveja e, quando se dá conta, já tomou 6, 7 ou misturou com outras coisas. É a incapacidade de dizer chega, de colocar um freio. Essa perda de controle, a compulsão, claro, traz consequências reais. E isso nos leva direto para a quarta sessão: quando procurar ajuda. Como é que a gente identifica os sinais de que passou da hora de agir? Os sinais são bem claros, na verdade. A substância está causando problemas na vida da pessoa? Os amigos, a família estão demonstrando preocupação? O uso está atrapalhando o trabalho, está prejudicando a convivência em casa e, principalmente, a pessoa quer parar, mas simplesmente não consegue? Se algum desses pontos acende, é o momento de procurar ajuda profissional. Uma vez que esses sinais de alerta são reconhecidos, o próximo passo é fundamental. E é isso que nos leva para a nossa última sessão, onde encontrar apoio. Felizmente, existe um caminho bem acessível no nosso sistema público de saúde. Para quem não tem como pagar um tratamento particular, a principal porta de entrada é o CAPS-AD.
Ele é um centro de atenção psicossocial especializado exatamente nisso, álcool e outras drogas. É um recurso importantíssimo que existe em muitas cidades. E o que é mais incrível no CAPS-AD é que o tratamento não é feito por uma pessoa só. Existe uma equipe multidisciplinar completa com vários especialistas diferentes para oferecer um cuidado integral e ajudar a pessoa a reestruturar todo o seu estilo de vida. E a gente termina com essa reflexão depois de entender que a compulsão é, no fundo, perder a capacidade de estabelecer um limite. A pergunta que fica é, para cada um de nós, nas diferentes áreas da vida, o que realmente significa ter controle? Um pensamento para a gente levar daqui.